Olá, o meu nome é Maria. Eu estou aqui fazendo parte da Science Society e vou fazer uma apresentação sobre como cursar medicina nos Estados Unidos. Então, aqui está a apresentação Medical School nos Estados Unidos, da Maria Scaff e afiliada com a Science Society. Coloquei aqui umas fotos sobre mim, fotos da minha vida. Eu vim do Brasil. Eu gosto muito de fazer trilha, comer em restaurante com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. E no ensino médio eu cursei teatro e cursei coral, então coloquei uma foto minha cantando no palco durante o ensino médio. Como eu disse, eu sou originalmente do Brasil e especificamente de Pernambuco, do Recife. Tenho muito orgulho de ser pernambucana e recifense. Então, talvez você note meu sotaque e algumas expressões durante essa apresentação. Mas como eu disse, eu vim para os Estados Unidos aos 15 anos e eu já morei em vários lugares aqui nos Estados Unidos. Durante o ensino médio, eu estava no Arizona, depois eu cursei faculdade também no Arizona e depois cursei faculdade na Califórnia. Já morei na Geórgia e tenho família tanto em Nova York quanto na Flórida. Atualmente eu moro em São Francisco, que é aqui ao norte da Califórnia. Aqui está um pequeno overview do curso de medicina aqui nos Estados Unidos. Diferentemente do Brasil, aqui nos Estados Unidos o curso de medicina é um curso de pós-graduação no nível de um PhD, ou seja, é um curso que a gente chama de Terminal Degree, ou seja, um dos diplomas mais altos que você pode conseguir academicamente. E é um curso que demora em média 4 anos, mas pode durar mais tempo se você decidir também cursar um mestrado ou um PhD, ou tirar um ano para fazer alguma pesquisa na faculdade. Isso é, na verdade, extremamente comum e eu acho que, em média, metade dos alunos cursando medicina também cursam algum tipo de mestrado ou um PhD, ou tiram um ano extra para fazer pesquisa na faculdade. Então, o seu curso pode demorar tanto 4 anos, quanto pode demorar até 8 anos, se você decidir fazer um PhD que demoraria no mínimo uns 4 anos. A aplicação, para ser bem sincera, é um long-term commitment, ou seja, vai demorar um bom tempo, do momento que você decide cursar medicina aqui até o momento que você realmente escolhe a sua faculdade e começa o curso. Isso acontece porque você tem que ter um bacharelado antes de começar o curso de medicina. Então, por exemplo, no meu caso, eu cursei bioengenharia aqui na Califórnia. E isso demorou, para mim, uns 5 anos. Então, você tem que meio que se programar e ter essa realização que vai demorar um pouquinho. Vai ser algo que você vai decidir e vai demorar uns anos até acontecer realmente, porque você vai precisar daquele bacharelado. Você também precisa de experiências na área, ou seja, experiência na área médica, tanto em pesquisa ou na área clínica. Muitas pessoas que querem cursar medicina trabalham como medical assistants para algum médico, ou trabalham no hospital como phlebotomist, ou trabalha como um EMT technician, ou emergency room technician. É relativamente comum ter essas experiências e ajudam muito na aplicação para a medicina. Você também precisa ter o MCAT, que é uma prova que você cursa geralmente no final do seu bacharelado ou depois que você já terminou o seu bacharelado. Você cursa essa prova, ou você faz a prova e ela entra na sua aplicação. A aplicação é composta de várias partes. Começa com a aplicação primária, que você envia para uma organização aqui nos Estados Unidos que ajuda a coordenar as faculdades de medicina. E você pode selecionar quantas faculdades você quiser se aplicar. Eu, por exemplo, me apliquei a 14 a 15 universidades, mas eu tenho colegas que se aplicaram para 40 universidades. Quanto mais universidades você quer se aplicar, mais caro fica, mas depende de cada pessoa, né? Quantas universidades você quer se aplicar. Mas depois que você envia a sua aplicação primária, as universidades que você selecionou vão lhe convidar para uma aplicação secundária específica de cada universidade. Durante essas duas fases, você vai ter redações para escrever,
Na aplicação primária, você tem o seu famoso personal statement e tem mini redações sobre atividades diferentes que você cursou ou teve de experiência durante o seu bacharelado ou depois. E na aplicação secundária, eles podem perguntar sobre quase qualquer coisa que você pode imaginar. Depois disso, a universidade pode lhe escolher para ser entrevistado e depois da entrevista eles decidem se vão ou não aceitar você dentro da faculdade de medicina deles. Então, da aplicação primária até a decisão é quase um ano de espera ou um ano de coisas acontecendo, né? E antes disso, depende de quanto tempo vai demorar para você cursar o seu bacharelado ou conseguir mais experiências na área. Muitas pessoas tiram anos que a gente chama de gap years entre o final do seu bacharelado e o começo de medicina. E são anos que as pessoas usam para trabalhar, juntar dinheiro, ou pega mais experiência na área médica. É relativamente comum. Eu reconheço que cursar qualquer tipo de faculdade nos Estados Unidos é extremamente caro. E uma das opções mais que eu recomendo, assim, são mais baratas para ainda conseguir um curso de bacharelado ou um curso acadêmico nos Estados Unidos é você começar com o seu community college. Foi o que eu fiz e é o que eu recomendo para todas as pessoas que vêm para mim conversar, dizem que não tem como pagar o custo da universidade aqui, que é realmente muito caro. É fazer um community college. Community college é bem mais barato e você pode pegar aulas no community college que podem ser transferidas para o seu curso numa universidade depois. Então, por exemplo, a gente tem aulas aqui que a gente tem que fazer nos primeiros 2 anos de faculdade que são relativamente comuns, quase todo mundo tem que cursar, por exemplo, inglês, matemática, e essas aulas você pode pegar em qualquer universidade. E o Community College oferece essas aulas por um preço bem mais barato, às vezes até de graça, dependendo do Community College. Então, você cursa essas aulas lá e depois transfere as aulas para uma universidade. Foi o que eu fiz. Eu comecei no meu Community College no Arizona e transferi para a universidade na Califórnia, que foi onde eu finalmente me formei com meu bacharelado em bioengenharia. Para conseguir fazer isso, a gente precisa de bolsa. A não ser que a gente tenha dinheiro, que você tenha o dinheiro para conseguir realmente arcar com os custos de uma faculdade nos Estados Unidos, bolsas ajudam bastante. Eu coloquei aqui a Jack Cook Foundation, que foi a fundação aqui nos Estados Unidos que pagou todos os meus custos para cursar faculdade aqui nos Estados Unidos de bioengenharia. Eu amo essa fundação, claramente, eu sou eternamente grata e eu recomendo como uma fundação para quem tem interesse. A bolsa que eu ganhei da Jack Cook foi especificamente para pessoas que estão transferindo do community college para uma faculdade maior, uma universidade, para finalmente se formar dessa última universidade. Mas existem diversas bolsas acadêmicas que podem tanto pagar o custo todo da sua faculdade, como a Jack Cook, quanto pagar partes do custo, que ajuda bastante também. Outra opção, se você não... o que pode, na verdade, acumular, né, com a bolsa, é você trabalhar no campus. Como estudante internacional, você não pode trabalhar fora do campus, geralmente, se você tiver com visto de estudante, mas você pode trabalhar dentro do campus acadêmico, que foi algo que eu fiz. Eu trabalhei como recruiter, uma recrutadora da universidade, eu trabalhei como tutora de matemática, tutora de química, tutora de biologia e de física. E também já trabalhei em pesquisa como estagiária. Então, assim, existem diversas oportunidades para você arcar com os custos da faculdade não de medicina, mas da faculdade, antes de começar a medicina aqui nos Estados Unidos. A prova, como eu mencionei, o MCAT, famosíssimo. Essa prova demora umas 7 horas e 30 minutos e custa, em média, $330. Agora, esse custo é o custo só da prova, mas a preparação para a prova também geralmente vai custar dinheiro, porque você vai ter que comprar bundles que vêm com simulados para a prova ou question banks, que são bancos de questão que lhe preparam para a prova. Exemplos incluem o Princeton Review, o UWorld, que muita gente conhece por causa da residência nos Estados Unidos. E também existem oportunidades de graça, como o Jack Weston, que tem um banco de questões completamente de graça no site. Existe também o Khan Academy, que é completamente de graça, também tem questões no site.
Então, assim, varia do quanto você quer gastar na preparação da prova, ou quanto você tem condições de gastar, mas existem oportunidades de graça, realmente, para se preparar para o MCAT. O preparo que eu recomendo é de 2 a 3 meses de estudo focado. O que isso significa? Eu não recomendo você passar um ano estudando para o MCAT. Não vai valer a pena, porque você vai sofrer o burnout. Eu, na verdade, eu tenho amigas que sofreram burnout se você tenta estudar por mais de 2 a 3 meses. Porque você fica cansado, estudando todo dia, é muito cansativo. É um teste, é um standardized test, ou seja, é muito cansativo, 7 horas e 30 minutos de prova. Então, se você tiver a oportunidade de estudar focado durante uns 2 a 4 meses, é o que eu recomendo. Eu acho a maneira mais efetiva de estudar para essa prova, é o que eu recomendo aqui. Existem 4 partes dessa prova. Vai ter a parte de biologia e bioquímica, a parte de química e física, a parte de psicologia, sociologia e a parte de critical analysis, ou seja, análise crítica. Então, são 4 partes super famosas quando você vai se preparar para o MCAT e são bem pesadas, para ser bem sincera, mas se você estudar de maneira focada e conseguir fazer as provas, o banco de questões, dá para conseguir tirar nota boa. Eu acho que, em média, a nota do MCAT é 500, vai até 528, mas geralmente você quer uma nota boa para entrar na faculdade competitiva, você quer pelo menos uns 510, eu diria. Então, dá para se preparar, mas você fique. Só preste atenção que você vai ser testado em mais do que só biologia, química e física. Você vai ter que também saber psicologia, sociologia e análise crítica de textos. Então, mas é bem de boas, eu prometo. Então, eu tirei os meus gap years entre o final do meu bacharelado e o começo de medicina. Eu tirei 2 anos de gap years. E eu coloquei algumas fotos minhas durante os meus gap years, que na verdade ainda estão acontecendo. E eu passei os meus 2 gap years estudando pro MCAT no comecinho, fiz o meu MCAT, me apliquei. E durante esse tempo todo eu também estive trabalhando em pesquisa como uma Research Associate. Eu trabalhei como Research Associate na UCSF, no Gladstone Institute, e agora estou trabalhando como uma Research Associate na indústria de biotecnologia aqui na área de São Francisco, que é o famoso Silicon Valley. Vocês devem conhecer. Então, eu recomendo 100% os gap years. Eu acho que é uma maneira maravilhosa de juntar dinheiro, porque você está trabalhando, né? Finalmente você se forma, pode trabalhar, ganhar um dinheirinho. Mas também porque você termina começando medicina mais maduro. Assim, começando nos Estados Unidos você já termina sendo mais maduro porque você já terminou um bacharelado. Mas quando você tem os gap years, você começa com uma idade de 25, 26 anos de idade, medicina. Então você se sente bem mais preparado para cuidar da vida de alguém, de um paciente. E esse tipo de coisa demonstra, você consegue demonstrar durante uma entrevista, quando eles te fazem perguntas, você é uma pessoa mais madura. Então, eu realmente recomendo. É uma experiência para juntar dinheiro, conseguir mais experiência na área de pesquisa ou na área médica, e também amadurecer um pouquinho, conhecer o mundo. Eu super recomendo. Foi o que eu fiz. Mas também quero deixar bem claro que muita gente também não faz isso. Muita gente vai direto do bacharelado para a medicina. Mas fica realmente ao critério da pessoa e quais são os planos. Tem gente que vai de bacharelado para cursar um mestrado, depois do mestrado para cursar medicina. Então, tem vários caminhos diferentes de conseguir a mesma coisa, o mesmo goal de entrar em medicina. Então, as oportunidades, como eu disse, para os gap years são várias. O que eu fiz foi o trabalho em pesquisa, ou seja, como uma Research Associate na área aqui de biomedicina. Na verdade, eu estava na School of Medicine da UCSF, ou seja, na área literalmente de medicina, e agora na área industrial de biotecnologia. Mas também, como eu já disse, tem gente que cursa um mestrado ou que pega um post-baccalaureate degree. Esse diploma é um diploma para pessoas que terminaram o bacharelado, mas talvez tenha sido numa área
que não era muito relacionada à medicina, e eles querem ter a oportunidade agora de tirar as aulas de medicina, ou que são relacionadas à medicina, tipo biologia, química, física, para se preparar para entrar em medicina. Outra gente que trabalha no setor hospitalar ou clínico, como uma emergency room technician ou phlebotomist, ou como um medical assistant. Literalmente, você pode fazer o que você quiser nos seus gap years. A parte mais importante é demonstrar que você está crescendo como uma pessoa, como um ser humano, e crescendo profissionalmente também. Eu acho que essa é a parte mais importante. Se você também teve notas baixas durante seu bacharelado, tem gente que escolhe fazer um post-baccalaureate degree para aumentar o GPA, ter um GPA mais alto, mais competitivo quando começar a medicina. E também tem a oportunidade de, se você teve notas baixas durante seu bacharelado, de cursar um mestrado para demonstrar que você realmente é aplicado academicamente e tem como conseguir sobreviver o curso de medicina nos Estados Unidos. Então, assim, tem várias oportunidades, de verdade, para você fazer durante os seus gap years. E só precisa manter em mente a importância de você crescer como pessoa e crescer academicamente ou crescer profissionalmente na área. Agora, a sua primary application. Essa é a aplicação que você vai preencher com o seu personal statement e com as suas atividades. Você pode escrever até 15 atividades, ou activity descriptions ou activity statements. Ou seja, você tem que pensar 15 atividades que você fez, ou no máximo 15, tem gente que coloca menos, que são relevantes para a medicina, ou para o seu curso de medicina. Eu compartilho várias das atividades que eu fiz no meu Instagram. Eu recomendo você dar uma olhada lá. Eu não incluí nessa apresentação. Mas se você tem interesse em saber que tipo de atividade você pode incluir na sua aplicação, você pode incluir pesquisa, pode incluir trabalho voluntário, pode incluir publicação, pode incluir congresso, pode incluir trabalho pago em qualquer área, não importa. Você pode incluir qualquer coisa que você quiser, que seja relevante para a sua aplicação de medicina. Você também inclui seu GPA, ou seja, o GPA aqui seria a média das suas notas na faculdade, e as suas notas também, ou seja, o seu transcript, você também inclui com seu currículo, com todas as aulas que você cursou no bacharelado e as notas associadas com essas aulas. E a nota do seu MCAT e o seu personal statement. Ou seja, tudo isso vai na sua primary application. É literalmente uma aplicação, um PDF, que é enviado para todas as universidades que você selecionar. A aplicação é bem longa. Por isso que é recomendado que você comece a preenchê-la antes dela abrir. Ou seja, antes da aplicação abrir, você já está preenchendo. Geralmente, na verdade, o MCAS, que é o centro da aplicação, eles reconhecem que todo mundo faz isso. Então, eles abrem a aplicação para você começar a preencher, eu acho que um mês antes de eles deixarem você enviar. Então, a recomendação de todo mundo que aplica para medicina é começar a preencher antes da aplicação abrir, para quando ela abrir, você só faz copiar e colar. E quando você puder enviar, você enviar. E aqui também é onde você seleciona quais universidades você quer, para quais universidades você quer enviar a sua aplicação. O secondary application é depois que você já enviou a sua aplicação através do MCAS, o MCAS vai transferir a sua aplicação para todas as universidades que você selecionou. Aquelas universidades que você selecionou vão responder você através de um e-mail e eles vão lhe convidar para preencher a secondary application. Essa é uma... Agora, você terminou aquela aplicação, tem outra aplicação. E agora, essa segunda aplicação vai ser específica para cada universidade. Então, se você se aplicou para 10 universidades na aplicação primária, a chance é que você vai ouvir dessas 10 universidades e elas vão lhe convidar para preencher uma aplicação secundária. Às vezes, as universidades fazem um screening
na aplicação primária, e se a sua nota no GPA não era autossuficiente, ou se eles não tiveram interesse em você, talvez eles não lhe convidem para fazer uma aplicação secundária. Mas geralmente quase todas vão convidar. A aplicação secundária vai, mais uma vez, olhar o seu GPA, vão talvez, não é de certeza, mas algumas universidades vão pedir o seu headshot, então você vai ter uma foto sua bem bonitinha, profissional, talvez com, sabe, vestido algo bem business ou professional clothing, você bate um headshot, talvez ele vai pedir o seu CV, que é o seu currículo, e vão pedir também o seu redações específicas para a universidade deles. As perguntas, literalmente, variam bastante. Mas eu incluí uns exemplos aqui para vocês terem uma ideia do que eles podem perguntar. So, primeiro, eles podem perguntar: briefly describe your single most rewarding experience. Feel free to refer to an experience previously described in your MCAS application. Ou seja, eles querem saber conte a história de uma experiência que foi mais especial para você. Ou eles podem perguntar: briefly describe a situation where you had to overcome adversity. Include lessons learned and how you think it will affect your career as a future physician. Ou seja, você vai ter que pensar: qual foi um momento na minha vida que eu passei por uma adversidade muito grande? E o que eu aprendi desse momento, ou nessa experiência? O que foi que eu aprendi? E como o que eu aprendi vai me tornar literalmente me tornar uma médica melhor? Ou, como eles falaram, que vai afetar a sua carreira como médica. Mas que seria, no caso, como que eu vou virar uma médica melhor porque eu passei por essa adversidade? Então, você está percebendo, assim, o nível das perguntas. Podem perguntar também: what is the toughest feedback you ever received? How did you handle it? And what did you learn from it? Ou seja, alguém em algum momento da sua vida, eu tenho certeza, reclamou de alguma coisa que você fez. Ou seja, o toughest feedback. Alguém que falou alguma coisa: nossa, não gostei quando você agiu assim ou agiu assado. Como você lidou nessa situação? Você ouviu a pessoa? Você parou para realmente pensar, nossa, entender a situação? A maneira como você reagiu naquela situação é muito importante para eles. Então, esse tipo de pergunta é muito comum para eles saberem como você pensa, como você reage em momentos complicados, um momento de adversidade, um momento onde você ouve um criticismo, uma crítica, ou num momento que algo acontece que é muito especial para você. Como você reage? Eles realmente querem entender quem você é como ser humano. Então, você vai ver muitas perguntas nesse estilo na sua secondary application. Ou seja, eu incluí aqui outra pergunta super comum na secondary application. Describe a time or situation where you have been unsuccessful or failed. Ou seja, um momento no qual você não foi bem sucedido em alguma coisa. Ou seja, você tem que realmente pensar bem em momentos da sua vida que coisas aconteceram que foram importantes para você e você vai ter que conversar sobre isso nas suas redações do secondary application. Para vocês terem uma ideia, como disse, eu me apliquei em média de 14 a 15 universidades e eu tive 100 redações para escrever. Então, são muitas redações. Então, mais uma vez, a dica que eu dou é comece a responder antes da aplicação nem aparecer no seu e-mail. Porque se você tiver que escrever 100 redações em 2 semanas, não tem como. É muito difícil, as redações não vão ficar boas. Então, eu super recomendo começar o quanto antes possível a responder essas perguntas. Existem sites na internet que mostram quais foram as perguntas do ano anterior e geralmente as perguntas não mudam de um ano para o outro. Dá para você seguir as perguntas do ano anterior e se preparar para a do seu ano. O interview season, incluí aqui o meu headshot, que eu incluí na minha aplicação primária ou secundária para medicina. Mas interview season, existem 3 tipos de entrevista para medicina. Um deles é o open file, ou entrevista tradicional. A pessoa que está lhe entrevistando leu a sua aplicação. Também temos entrevistas closed file, onde a pessoa que está lhe entrevistando não leu a sua aplicação. E o multi-mini interview. Eu vou falar um pouquinho do multi-mini interview já já.
Entrevistas tradicionais ou open file, geralmente você tem duas por faculdade, ou seja, vamos supor, uma faculdade ele entrevista, Harvard quer lhe entrevistar para medicina. Eles vão lhe colocar talvez no Zoom, né? Hoje em dia, entrevista geralmente é através do Zoom, e você vai te entrevistar com um professor ou com um estudante de medicina daquela universidade, ou seja, no caso da Harvard, que vai fazer as perguntas. Essas pessoas leram sobre a sua aplicação, leram tudo sobre você, tudo que você enviou, todas as redações que você enviou, eles leram. E eles sabem da sua vida. Então, eles vão selecionar as perguntas e vão lhe perguntar. A entrevista closed file, a pessoa lhe entrevistando não sabe nada sobre você. Não leram nada. Não leram. E o motivo de faculdades fazerem isso, ou lhe colocarem nessa posição onde você está entrevistando com uma pessoa que não sabe nada sobre você, é para eles terem uma ideia de como você é numa primeira interação, quando não tem nenhum, nenhum pré-conhecimento de quem você é como uma pessoa. Então, você tem que demonstrar que você consegue impressionar alguém só na conversa, sem ter nada no papel. Ou seja, tem que ser uma pessoa super simpática, legal, conversar facilmente, né? E conseguir transmitir durante essa conversa todas as suas qualificações. É um joguinho bem complicado, para ser sincera. Eu acho esse tipo de entrevista um pouco difícil. Eu acho cansativo também, mas eu acho importante demonstrar aqui que elas acontecem de forma bem comum. Eu tive pelo menos umas 4 ou 5 entrevistas que foram closed file, talvez até mais. Então, praticar essas closed file interviews é importante. E o último é o multi-meeting interview. Você lembra quando eu falei que é muito importante para essas faculdades te conhecerem como ser humano? Esse multi-meeting interview é um dos exemplos como eles fazem isso. Você vai receber uma pergunta na sua tela, se você estiver fazendo pelo Zoom, né? Vai aparecer na tela uma pergunta e você tem 2 minutos para você ler a pergunta e pensar na sua resposta. Quando esses 2 minutos acabarem, você vai ter um professor ou um professor, um estudante, alguém daquela faculdade vai chegar e vai ficar calado, esperando você dar a sua resposta. Você vai ter 5 minutos para dar a resposta. O professor, a professora ou o aluno, quem for que estiver entrevistando, vai daí perguntar, talvez, follow-up questions, ou seja, você vai dar sua resposta, eles podem ter mais umas perguntas a mais, e é isso. Essa é a entrevista inteira, 7 minutos de entrevista. Você vai fazer isso de 7 a 10 vezes, ou seja, várias vezes, né? E sempre é com uma pessoa diferente. E, mais uma vez, essas perguntas são para você demonstrar como você é como ser humano. São geralmente perguntas situacionais. Vou dar uns exemplos aqui. Um exemplo de pergunta seria: calma. Isso aqui são as perguntas de entrevista tradicional. Ou seja, alguém que ou não lhe conhece, ou que lê ou que não lê a sua aplicação pode lhe perguntar: Why would you like to go into a career in medicine? Ou seja, por que você quer cursar medicina? Você tem que preparar uma resposta para isso. Ou seja, realmente tente pensar bem, por que você quer cursar medicina? O que é que ele está trazendo para a medicina? Foi só porque os seus pais também cursaram medicina? Foi porque você achou que em medicina você pode ganhar mais dinheiro? Ou você tem realmente uma motivação um pouco mais, uma deeper motivation para cursar esse curso? Or what aspects of your life's experiences do you think make you a good candidate for medical school? Então, que aspecto da sua vida você acha que lhe torna um candidato bom para cursar medicina? Ou tell me about a time when you had to follow a rule or policy that you disagreed with. What was the policy and what did you do? Ou seja, em algum momento da sua vida teve alguma regra, alguma regra que você teve que seguir que você não gostou, você não concordava com aquela regra. Qual foi essa regra? E o que você fez? Você mencionou que você não gostava da regra? Você tentou conversar com alguém sobre isso? Ou você simplesmente seguiu a regra? Assim, nem sempre tem, assim, para essas perguntas não existe resposta certa ou resposta errada.
Essas são perguntas que eles usam como uma oportunidade de lhe conhecer como um ser humano. Que tipo de pessoa você é? Simplesmente. Agora são perguntas de um exemplo de uma MMI, ou seja, um multi-mini interview, aquelas entrevistas bem curtinhas, com perguntas situacionais. A 9-year-old boy has presented to your emergency department for the 6th time this month with seizures. Upon questioning, you find out his mother has been neglecting to give him his anti-epileptic medications. What do you do? Ou seja, eles colocaram na posição como se você fosse um médico, já fosse médico ou médica, e você vê esse paciente passando por essa situação. O que é que você faz? Mais uma vez, eles não estão lhe perguntando nada sobre medicina em si. Eles estão lhe perguntando sobre você, como você agiria numa situação como um ser humano, conversando com outros seres humanos na sua vida. Outro exemplo. You are a primary care physician who has cared for Mrs. Carter for over 40 years. She has been diagnosed with terminal disease and comes into your office asking for pills she can take when she's ready to die. What do you do? Mais uma vez, não estão perguntando nada de medicina. O que eles querem saber é como você age no momento que você tem um paciente pedindo para undergo medically assisted suicide, ou seja, essa pessoa quer cometer suicídio, e como você age numa situação dessas. Ah, calma, que no Brasil, não sei, eu não sei se você pode no Brasil. Alguém me corrige aí se tiver como. Mas aqui nos Estados Unidos, em alguns estados, você pode ter o que eles chamam de medical or legally court assisted suicide. Existem vários tipos de termos diferentes, mas é basicamente você quer cometer suicídio, você quer morrer, e você pode pedir para um médico lhe ajudar com isso. Em alguns estados, você pode fazer isso nos Estados Unidos. E se você estiver nos estados num desses estados, o que você faz? Como você age numa situação dessas? Eu me preparei bastante para essa MMI, porque, como você pode ver, você tem que saber responder de uma maneira na qual você demonstra quem você é como ser humano, não é? E demonstra que você realmente leva em consideração o fato de que não é só a minha opinião que importa nesse momento, né? A gente tem que parar e também entender a opinião do outro. Então, eu acho bem interessante esse MMI interviews. É um pouco tricky, um pouco complicado às vezes. Alguns temas são mais complicados. Mas eu acho muito interessante como oportunidade para a gente refletir em como a gente age no dia a dia e como que a gente impõe as nossas crenças nos outros. Então, é bem interessante. E algo que é muito importante para você cursar medicina aqui nos Estados Unidos é você ter esse tipo de entendimento de que nem sempre o que eu faria na minha vida é algo que eu posso impor na vida de outra pessoa. Então, fica a dica de algumas perguntas que você pode ouvir. Mais uma vez, você pode achar várias, centenas de exemplos de perguntas de MMI na internet. Você pode achar tudo no Google. E foi assim que eu me preparei para minha própria prova, para minha própria entrevista de MMI, foi respondendo 1000 perguntas no Google. Eu super recomendo, se você tiver interesse em começar a se preparar. Depois que você terminou as entrevistas, as universidades lhe convidaram para entrar, ou seja, lhe aceitaram. Você foi aceita nas universidades de medicina, tá tudo perfeito. Eles vão lhe convidar para o Second Look Season, que é a sua oportunidade de visitar pessoalmente a faculdade. E lá eles vão lhe introduzir, eles vão mostrar tudo, vão dar um tour do campus, vão mostrar as salas de aulas de medicina, vão mostrar a sala de anatomia, ou vão lhe mostrar o hospital, vão lhe dar um monte de comida de graça. Talvez até lhe hospedem na faculdade de graça. E é uma oportunidade de você conhecer as faculdades diferentes e fazer a sua decisão. Isso também, se eu não me engano, é muito comum no processo de residência. Depois que você é aceito, você tem a oportunidade de, ou se não me engano, é depois da entrevista. Mas aqui, depois de você ser aceito, você é convidado para ir para a universidade, conhecer os seus, talvez, colegas de turma. E
Você faz tudo isso antes dessa decisão, que acontece no final de abril, começo de maio, que é quando você decide qual universidade você vai cursar. Quanto ao financial aid, medicina é caríssimo, 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 caríssimo. Eu não sou rica, eu não sou milionária, mas eu venho aqui justamente para dar a dica que existem bolsas para medicina. Existem, elas existem, são maravilhosas, existem várias. E, inclusive, algumas faculdades de medicina são de graça, de verdade, são de graça. Então, não vejam essa oportunidade de vir para a medicina como algo completamente impossível, algo reservado para as pessoas mais ricas do Brasil ou mais ricas do mundo. Porque realmente não é. Hoje em dia existem várias bolsas, existem várias oportunidades. Você realmente tem que competir com outros estudantes para as bolsas que são merit scholarships, ou seja, são bolsas que são oferecidas de maneira competitiva para quem talvez eles acham que merecem. Mas também existem need-based scholarships, que são bolsas que eles oferecem para as pessoas dependendo de quanto eles acham que a família da pessoa pode contribuir para o custo da faculdade. Ou seja, eles levam em consideração se a sua família tem condições ou não de pagar a sua tuition. Coloquei aqui exemplos de faculdades que eu sei que oferecem bolsas ou que são completamente de graça para estudantes que não têm condição de pagar o curso. Aqui está, tem a Yale, oferece bolsa, Johns Hopkins oferece bolsa, Cornell, Columbia, New York. Eu só coloquei aqui universidades especificamente do Northeast, nos Estados Unidos, mas também existem universidades da Califórnia, como a Stanford, que oferecem bolsas. Ou seja, várias oportunidades, de verdade. Agora, só perceba algo importante. Essas universidades são todas privadas. Faculdades públicas nos Estados Unidos recebem funding do governo, então, geralmente, realmente, você precisa ser americano ou ter algum tipo de residência permanente nos Estados Unidos para poder cursar aquela universidade ou ganhar algum tipo de dinheiro da universidade para poder cursar medicina. Então, eu recomendo procurar ou focar nas universidades privadas para cursar medicina. A não ser que você seja americano, aí não tem problema. Então, quando você já tem que fazer a decisão, então você tem que escolher, se você foi aceito em mais de universidade, claro, aí você pode escolher a universidade baseado no local da universidade, no foco da universidade, no sistema de avaliação, ou nas opções de residência, ou no seu financial aid, dependendo de quanto de bolsa você ganhou daquela faculdade. Ou seja, o location é bem básico, ou seja, se você tem a sua família toda, ou tem seu parceiro, ou alguma coisa, tá morando na Califórnia, você talvez não queira sair da Califórnia, então você leva isso em consideração. O curso de medicina é pesado, então você quer estar perto do seu suporte, né, emocional, o que é completamente normal e eu recomendo também. O foco da universidade é importante. Tem faculdades de medicina que focam muito em academic medicine. Outras focam muito em pesquisa, ou eles ganham muito dinheiro para pesquisa. Outras faculdades focam muito em medicina da família. Outras focam muito em rural medicine, ou seja, medicina rural. Ou seja, cada universidade vai ter um foco. Então, dependendo do que você quer para sua própria carreira em medicina, você talvez vai escolher uma faculdade diferente. O sistema de avaliação hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, é maravilhoso para medicina. Ou você passou na aula ou não passou. Mesma coisa para a prova, ou você passou ou não passou. Não existe mais isso de você tirar uma nota 9, 10, 8, 7. Ou você passou ou você não passou. Geralmente passar é passar com 70% ou 7, né, de 0 a 10. E muitas universidades hoje em dia são assim. E é justamente para diminuir competição e diminuir atos tóxicos no seu dia a dia que muitos alunos estavam cometendo para conseguir o honors. Então, muitas faculdades não existem mais honors, tiraram o honors completely para evitar atitudes tóxicas entre os estudantes. Então, se isso é algo que é importante para você, um clima mais agradável, menos competitivo na faculdade,
várias universidades hoje em dia oferecem essa oportunidade. Você está num clima onde não existe competição entre você e os seus colegas de turma. O que eu acho muito legal, pessoalmente, mas se você gosta de ter esse tipo de competição, você acha saudável para você, não é para todo mundo, né? Então, fica a sua preferência. No último, residência. Tem faculdades que mandam todo mundo. Se o foco da faculdade de medicina é primary care, é muito comum que todo mundo que se forma naquela faculdade de medicina vai cursar residência em primary care. Se a faculdade tem um foco muito grande em surgery, então as pessoas que, quando se formarem na faculdade, vão provavelmente dar match numa residência de surgery, ou seja, de cirurgia. Então, geralmente, antes de selecionar uma universidade, uma faculdade de medicina, você dá uma olhada no match list daquela universidade para ter uma ideia. Geralmente, as pessoas que se formam nessa faculdade, em qual tipo de medicina, ou em qual tipo de residência eles dão match. E, ultimamente, claro, o financial aid, você talvez vai querer ir para a universidade que lhe dê mais bolsa. Então, minha gente, aqui está a apresentação. Existem muitas, muitas, muitas partes para entrar em medicina, muitos detalhes. Eu espero que essa apresentação tenha ajudado você a ter uma ideia de todas as partes que estão associadas nesse processo tão longo de entrar em medicina. Eu sei que demora muitos anos. Eu estive lá em 2016, meus amigos no Brasil estavam todos, ou já estavam em medicina no Brasil, ou já estavam começando medicina no Brasil. E eu decidi entrar nessa jornada de fazer medicina nos Estados Unidos. Demorou bastante, mas aqui estou eu, em 2023, vou começar a medicina nos Estados Unidos, que é uma pós-graduação aqui. Então, eu não me arrependo de nada, estou muito feliz com a minha escolha. E eu espero que você também tenha, se você tiver realmente interesse em cursar medicina nos Estados Unidos, entre em contato comigo, pode perguntar o que você quiser, eu ajudo. E eu tô aqui para dar toda a garra, toda a energia positiva para você também conseguir estar nos meus pés no futuro, se você realmente quiser cursar por aqui. Então, thank you for listening. E eu vou deixar aqui o meu contato do Instagram, do LinkedIn ou do Twitter, se você tiver interesse em aprender mais ou tiver perguntas sobre como cursar medicina por aqui, eu ficarei muito feliz em poder compartilhar mais detalhes sobre esse processo e ajudar vocês a serem medical students in the United States. Então é isso, minha gente. Beijo!